Peraí, você quer aprender a se maquiar, se vestir e ainda por cima arrasar nas suas fotos do Instagram? Você veio no lugar certo. Aqui quem fala é a Nick, do canal Nick Sanches, e lá no meu canal tem tudo que você precisa e mais um pouco. Beijão, nos encontramos lá. Uma pessoa pode ameaçar ou de fato divulgar fatores do meu íntimo, sendo verdade ou não, e ficar impune? É assim, na esfera civil, se isso lhe prejudica, daria para essa pessoa responder por esse tipo de ameaça, falando, eu tenho um conteúdo que vai acabar com a sua história. Não, eu vou divulgar se você não ligar para mim ou não aparecer. Configura ameaça. Isso não crime de ameaça, porque o crime de ameaça é fazer mal injusto e grave. Então a gente tá falando do indivíduo falar que vai te matar, e etc. Um pouco mais na esfera criminal, mas a gente tem que separar que são dois temas diferentes. Na civil, teria já elementos suficientes para você entender que esse indivíduo, se está ameaçando vazar alguma coisa que você não sabe o que é, já poderia acionar esse indivíduo para que ele não cometa esse ato, não vaze, e também que ele já te pague, porque imagina que ele procura um familiar dizendo, eu tenho uma situação, eu vou vazar. Ele está constrangendo. Olha, então você que tem, coincidência, não é, meu querido amigo? Então que tá fazendo comentários por aí. Pois é. É possível você acionar esse indivíduo. E outra, é bom ter um bom advogado. Se ele faz, se ele atua, se ele divulga, a depender do conteúdo, tem vários crimes. Então depende o que ele tem, né? Se for, por exemplo, uma questão íntima, um dado pessoal, uma coisa, teria outros crimes. Então, se fosse nude, seria pior. Mas no nudes caso não teria o vazamento de nudez que a gente falou, né? Que isso mudou. Isso. Inclusive, quem popularizou esse crime foi o caso do Neymar. Porque o Neymar foi acusado de estupro pela Nájila e para se defender, o que ele fez? Colocou no Instagram o vídeo do chat dele no WhatsApp. E aí tinha algumas fotos nudes que ela havia mandado para ele, que ele colocou um filtro, etc. E aí no Rio, eles instauraram um inquérito para apurar vazamento de nudes. Aí porque eu tinha falado, não tem crime, porque não há nudez, né? Ele desfocou as fotos, etc. Mas nessa época ficou muito famoso o debate sobre vazamento de nudes. Entendi. Uma outra coisa, então. Você quer mais alguma pergunta desse assunto? Eu ia... Vai lá. Eu ia perguntar... Caramba, quer ir lembrando? Me fugiu, eu vou lembrando. Vai lembrando, então. Porque você falou de nudes, eu vou perguntar enquanto ela lembra. Tá. Quando a pessoa manda uma foto de nudes sem consentimento... Boa pergunta. Eu escrevi virtual? Eu escrevi sobre isso, porque eu comecei a... Eu tô querendo ficar rica. Eu escrevi... Decidi que não é mais podcast, não. Vou viver de processo agora. Eu já falei. Se um indivíduo... Dona Clepaiva, minha irmã, advogada. Se prepare, porque nós vamos trabalhar essa noite. Já advoga de graça. Essa semana... Família é pra isso. Família não há melhores amigos que você tem que ter. Médico, advogado e especialista em TI. Não, mas o humorista adora conhecer advogados. Gosta, Nossa, né? Precisa, né? Nossa, como a gente gosta de conhecer advogados. Mas vamos lá. Eu escrevi sobre isso porque era uma pergunta que eu recebia muito no meu Instagram. Falei, puxa, eu recebi aqui, ainda mais tem um monte de maluco que manda, principalmente pra mulher, né? Manda já lá um nude que não foi pedido. Aí, será que é crime? Eu fui estudar. Que ele acha bonito. Ele acha legal. Ele acha que isso acha será que o pau dele é bonito o gatilho pra você dizer, nossa, vamos sair. Nossa, mas como? É que agora, tempo hein? perdi agora na minha com os anos. vida de ver esse pau horroroso. Mas aí você teria um crime de injúria. Porque ele, ao te mandar isso, ele te causa um constrangimento imenso em receber esse tipo de conteúdo que é indesejável. E aí você tem um crime de injúria. Então, além de tudo, você receber um conteúdo de nudez daquele que você não pediu, poderia configurar crime de injúria. E nessa hora, porque eu quero realmente fazer isso. Nessa hora, o que a gente faz? Porque assim, printa, assim, crime na internet, seja ofensa, seja uma invasão no seu WhatsApp, seja receber um nude, seja o que for. Primeira coisa é print screen. Porque isso, de uma hora para outra, é apagado, né? Se perde muito fácil. Sim. Então, printa tudo. Mas o print, as imagens podem ser modificadas, mas aí com uma análise você consegue... Calma, a print screen é a primeira prova, Tá mas bom. que ela, em diversas oportunidades, foi descartada em ações judiciais. Então, não é a melhor prova, mas é a inicial, é a primeira. Porque não adianta, às vezes você não printa sabendo, não posso usar print, e procura um advogado 2, 3 dias depois e não existe mais a prova. A pessoa excluiu. Então, a print é a primeira, mesmo sendo frágil. Depois você vai consolidar essa prova. Tem duas formas. Ata notarial, que se faz em cartório, é bem antigo mesmo. Você vai no tabelião, ele vê aquela print, ou aquela conversa, ou aquele site, e ele, como tem fé pública, certifica numa página impressa. Nesse caso, se eu levar a conversa Ele ainda certifica. existente... Ele faz. Tipo assim, eu consegui
A pessoa não sabe se eu visualizei ainda ou não, então eu cheguei no dia seguinte no cartório, ainda tá lá. Ele vai, Falou que eu quero fazer uma ata notarial dessa imagem. ele vai fazer. Ele vai fazer e te entregar, você vai levar e E aí, guardar. nesse caso, tem mais valor do que o print. Muito mais. A ata notarial tem a fé pública que a print não tem. Nós vamos É agora, gata. Nossa senhora! Já vai escolhendo a casa, Mariana, que nós vamos comprar, que nós vamos ficar rica. E aí você tem também a print screen certificada. Algumas empresas de tecnologia perceberam que é possível com token, com a hash da imagem, etc., você certificar a print. Sim. Então, com qualquer laudo, você demonstra que não houve alteração. Sim, Então sim. faz também pela internet, tem um monte de empresa que já faz. Tá. Então é possível, preservou. Aí depois disso você tem que ir para as vias judiciais. Nossa, mas o da ata notarial é muito interessante, porque é uma solução rápida. Eu digo assim, porque até você ir atrás de alguém, uma empresa, aí a empresa vai... Não, mas Isso de você chegar com o celular lá e poder falar, ó, tá aqui. é boa, mas é cara. Ata notarial? Em São Paulo tá custando uns R$200 a primeira página. Então, Mas daí quanto você tira da pessoa depois? eu? Não. A vítima? Depende do De caso. indenização. Depende do caso. Eu acho que é mais do que Investimento. R$200. É um investimento. É melhor que Bitcoin. Muito melhor. O retorno é muito Você melhor. paga, então, você paga R$200 hoje, daqui 2 aninhos, quando o processo concluir, vai dar uns 3, 4 mil reais. Olha aí. Caramba, Não tem velho. criptomoeda que Não, tenha não esse vamos rendimento. mais avisar, não. Não vamos mais falar sobre Não, isso. não, não, vamos deixa os mudar. caras Vamos Vamos mudar desavisados. de assunto. Você vê sério. Mas não deixa mandar, não. O que eu ia perguntar aquela hora é que tem-se o costume agora de, por exemplo, a pessoa me ofendeu, aí eu vou lá no perfil dela e vejo e descubro onde ela trabalha. Printo, ela me ofendeu assim, muito. Printo essa ofensa, vou na empresa que ela trabalha, no e-mail, mando e denuncio isso. Eu poderia ser denunciada por crime de stalking e Perseguição, E não. Mas tem que ter cautela nesse tipo de Porque tem de gente reação. que faz isso. Sabe quem faz isso? Que confessou num podcast comigo e a Cris deve conhecer? O Victor Sarro, eu vi. Então, Eu vi. Ele confessou. Ele comentou no Twitter, eu vi que ele postou Ah, no ele Twitter. postou? Ah, Ele então. falou, meu novo hobby é pegar o perfil de gente que me xinga, ver onde a pessoa trabalha e mandar e-mail denunciando essa pessoa pra empresa. Vou dizer que tá errado? É assim. Se você printar e mandar na íntegra exatamente o que o indivíduo falou para a empresa, você não cometeu crime nenhum. Você não cometeu ato ilícito nenhum. Você está demonstrando uma conversa que lhe ofendeu e essa é a conduta daquele colaborador. Agora, tem que ter cautela qual seria a legenda ou como você introduz esse assunto. Porque você mandar uma conversa em si na íntegra, tudo bem. Você não tá... Entenda o que você quiser da conversa. Você Exato. não tá fazendo juízo olha de como, valor. olha como o seu funcionário age na internet. Ponto final. Tudo bem. Ah, tá. Agora, esse indivíduo, vagabundo, olha como ele fala, aí você tá ofendendo ele, aí você poderia ter problema. Então, o ideal seria só fazer... Mas eu não recomendo. Uhum. É esse tipo de funcionário que trabalha na sua empresa? que manda o print? Isso você pode fazer. Uma Não tem vez problema nenhum. um advogado falou uma coisa pra mim que eu achei muito interessante. Ele falou assim, evite adjetivos. Boa. Ele falou assim, porque o substantivo é a coisa, o adjetivo é a sua opinião. Você não tem que dar a sua opinião. Então é assim, este homem fez isso. Agora, este homem desocupado fez este absurdo de atitude, é a tua opinião. Exato. Outra pessoa pode olhar e falar, não achei absurdo. Pronto, aí você já responde sobre Sim. a opinião que você emitiu. Então, é assim, você tá contando uma história? Só conta. Peguei um prato e comi uma esfirra. Peguei esse prato horroroso e comi essa esfirra incrível. Aí você já tá dando a sua visão sobre as Sim. coisas, né?